A arte sempre foi mais do que uma forma de expressão. Ela é um manifesto, uma ideia, um grito, uma revolução. Ao longo da história, movimentos artísticos desafiaram normas e redefiniram o que entendemos como arte, questionando o mundo ao seu redor e criando novas realidades. O cinema surgiu no final do século XIX, quando inventores buscaram maneiras de registrar e projetar imagens em movimento. Em 1895, em Paris, os irmãos Lumière realizaram a primeira exibição pública de filmes. Pequenas cenas do dia a dia impressionaram o público e marcaram o início de uma nova forma de arte e comunicação. A partir daí, o cinema evoluiu rapidamente, transformando-se em uma das mais poderosas expressões culturais do mundo. Assim como o cinema conquistou o mundo, ele também encontrou caminhos únicos em cada canto do Brasil. No sul da Bahia, a mistura de culturas, cores e paisagens deu a origem às produções cinematográficas com identidade e força própria, uma história que pulsa entre o litoral, as florestas e as cidades. Então, em 2004, eu estava com um projeto de ficção, né, para fazer um filme sobre a vida de Mário Guzmão, que era uma personalidade que eu tive o privilégio de conviver. Filme Itabuna, depois no filme Tieta, que ele fez uma participação. Logo após em Guerra de Canudos, ele também foi selecionado para fazer parte do elenco, né, na cena final do filme, a última trincheira de Canudos, né? Ele seria o homem velho da última trincheira. E só que quando eu liguei para ele 2 meses depois que tinha feito o figurino, aquela coisa toda, ele já estava sem um pulmão, né? Um câncer de pulmão que ele teve. E aí, infelizmente, foi a última vez que eu falei com o Mário. Mário já era o próprio movimento negro deste país, especificamente aqui na Bahia. Porque quando adentrei a escola de teatro em 76, do ponto de vista artístico, ele era a nossa referência, ele era a nossa ação afirmativa. Os velhos tempos da escola de teatro, Mário Guzmão já era uma lenda no teatro e no cinema brasileiro. Mário Guzmão nasceu em Cachoeira, no estado da Bahia. Foi ator, dançarino, coreógrafo. Se destacou como uma das figuras mais importantes do teatro e cinema baiano. Foi o primeiro negro a se formar na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Mário Guzmão participou de várias peças teatrais e produções televisivas, contribuindo significativamente para a representação negra nas artes brasileiras. Seu legado inspira gerações até hoje. Conte um pouco da sua história. Você saiu de Serra Grande, seu primeiro contato com o audiovisual foi dentro da universidade ou você já tinha? Não, inclusive esse local foi o primeiro contato no audiovisual, né? Em 2014 eu tive contato com o audiovisual através do movimento de rede ciclobista que aconteceu aqui em Serra Grande. Eu já entendi que a comunicação ia ser uma coisa importante para mim naquele momento, mas eu ainda não me via fazendo cinema, né? Eu gostava de comunicar, eu gostava de ler, adorava escrever. Eu tenho 63 anos, nasci em Ilhéus e vivo até hoje. Morei metade desse tempo em Salvador, durante 29 anos,
né? Já passei por Michigan, nos Estados Unidos, uma temporada, em São Paulo, outra temporada. E ao longo da vida dos filmes que eu fui fazendo, morando nas cidades nas quais eu fiz os filmes. E aí eu fui fazer o mestrado já na área de comunicação, porque eu sempre gostei de fotografia, né, de cinema. Era muito caro, uma coisa muito distante da minha geração, do meu bairro, né? Então o cinema era um curso mais para uma elite mesmo, né, financeira e tal. Um legado muito negativo em relação à oportunidade para a cultura negra, para os produtores, para os artistas. O quantitativo era de que 70% era só de homens brancos que tinham possibilidade de fazer isso, então nós estamos fazendo em direção a isso. O audiovisual foi uma virada de chave para mim, porque até então eu trabalhava com a música comercial somente como entretenimento, como música para dançar, né, cantar. É um outro tipo de visão que a gente tem da música. Quando eu venho para cá, para a UESC, para produzir trilha, fazer edição de áudio e ter contato direto com o audiovisual, eu acho que foi a maior virada de chave da minha carreira. Fui embora para Salvador. Fiquei um tempo lá e comecei minha trajetória no audiovisual aí, como ator, né, de comerciais e tudo. Em pouco tempo eu vi que ser ator não ia dar muita coisa em termos de estabilidade material. Fui fazer uma ópera no Teatro Castro Alves, a primeira ópera negra. E quando estava no meio dessa ópera, apareceu Périx Palmeira, que tinha me convidado para trabalhar na ópera, cabeça de acho boa, Périx. Ele... Você não quer fazer cinema? Venha trabalhar comigo, Cacá Diegues vai rodar Tieta aqui na Bahia, e eu quero que você vá comigo. Aí pronto, entrei nessa área do cinema audiovisual. Foi justamente o meu acreditar no servir que fez com que eu encontrasse a fotografia, encontrasse o audiovisual também enquanto profissão. Porque eu acredito que o nosso trabalho não é quem a gente é, mas ele é uma extensão das nossas crenças, ele é uma extensão dos nossos valores. Já entendi que a comunicação ia ser uma coisa importante para mim naquele momento, mas eu ainda não me via fazendo cinema, né? Eu gostava de comunicar, eu gostava de ler, adorava escrever. E aí, a partir disso, eu comecei a falar, olha, talvez eu tenha que dar esse espaço mesmo pro cinema e entender que é um processo que tá latente dentro de mim, né? Salientar que, né, dessas obras audiovisuais eu fiz a produção de elenco e figuração. Então eu me especializei nisso, né? E a área do teatro e da música também no meu currículo, né? Eu sempre criei histórias, sempre sou cantor, sou compositor, faço música, já fiz samba enredo de escola de samba. Atualmente o que está em destaque é essa parte do audiovisual, do cinema e do audiovisual, né? E aí pronto, depois de Tieta, aí é a história na trajetória no audiovisual, são 61 obras audiovisuais, vários formatos e gêneros, né? Santa Cruz da Serra, lá eu fiz o primeiro filme, que foi um documentário, né? Ficou ruim, porque assim, eu fiz um roteiro que eu acho que é bom, tem imagens boas, né? Mas eu coloquei 2 cinegrafistas para poder fazer as imagens, que eu queria, sabe, que olha para a câmera e você fala e vira para outra câmera. Eu entendi que teria que ser 2 câmeras, né? Só que 2 câmeras, cada um de um lado de um auditório, cada um tinha uma luz diferente. As câmeras eram diferentes, ficou horrível. Em 2016.2 eu entrei no curso de comunicação na UESC. Ao longo do período eu comecei a perceber algumas questões técnicas e a perceber que isso também poderia ser aprimorado. E cada vez mais eu fui entendendo o valor que tem a dinâmica da memória. Porque para o povo de Santo a gente tem muito forte uma coisa chamada ofó. O ofó é o poder da palavra encantada. Então a memória, ela é justamente um momento em que você pode revisitar e trazer mais uma linguagem que possa ser somada a isso. Eu sabia que não era suficiente para mim ainda, né, o estático. E quando eu comecei a produzir audiovisual, mesmo o cinema dentro da universidade, eu falei, eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer, né?
com muita dificuldade, porque eu vou num território em que isso não é visto como... Não é reconhecido, né? A comunicação, o cinema, o audiovisual não é reconhecido. Veio num lugar de muito sucateamento, ainda as pessoas não olham que é uma arte, é um propósito, é uma profissão. Essa necessidade das pessoas não reconhecerem ou de criticarem o que a gente faz, né? Por exemplo, a gente ouve muito, mas passar o dia apertando o botão, gravando, sentado no computador é muito fácil, né? Qualquer um faz, e tem sempre muito isso, né? Qualquer um faz. Eu acho que o maior desafio é esse, assim, tecnicamente falando e psicologicamente falando, é lidar com essas dores, né? De que as pessoas, elas não enxergam o audiovisual, o cinema como algo sério, né? E também acham que é uma coisa pífia, né? O cinema audiovisual. Então é muito cansativo ter que ficar o tempo todo discutindo. Não, gente, é importante sim, o que eu faço é importante. Olha, eu senti muito assim, sabe, preconceito, ou rejeição, ou talvez desconfiança. Todo mundo é preconceito, né? Vamos dizer assim. Eu senti bastante no começo. Porque, fazer filme e tal, né? Fazer um roteiro, pelo menos. Por que eu não posso me especializar em roteiro se eu sei escrever contos, crônicas e romances, né? Então, assim, eu houve desconfiança, sempre houve, assim, de algum modo, né? Eu tive a oportunidade, já vivendo no meio do audiovisual em Salvador, de perceber que tinham raríssimas pessoas negras sendo diretores de cinema, ou, enfim. Mudou muito em 20 anos. A questão das cotas, a questão do orgulho negro, né? Dos negros finalmente conseguirem, né, se impor. Então, mas na época eu não via isso, né? Eu fui participar do Festival Pan-Africano de Cinema, que era produzido pela Fátima Frois. E aí você via os negões de Los Angeles, da África do Sul, da França, da Alemanha, né? De Los Angeles, gente de todo canto, né? Negros, diretores, intelectuais, né? Estudiosos de cinema, e baiano nenhum. Preto na Bahia, nessa época, era atrás das câmeras, né? Maquinista, eletricista, né? Carregando peso, fechando o platô, né? Tinha, na época, assim, que eu me lembro de referência, o Antônio Olavo, já fazia o trabalho de documentário dele, e Luiz Orlando, que foi meu guru. Luiz Orlando, que era um cineclubista histórico da Bahia, do Brasil, né? O Luiz Orlando, assim, a resistência, que foi um cara que me ajudou muito na pesquisa sobre Mari também. Então, esses negros eram as referências da época que eu resolvi fazer esse documentário sobre Mari. Um melino, Nezinho tem sangue de caipora. Não diga, pois é, tô lhe dizendo. Tem algum trabalho seu aqui no audiovisual que mais se destacou para você? Eu gosto de todos, mas assim, agora mesmo, o que destacou mesmo hoje foi a trilha que eu fiz para o filme Professor Disseu, né, para o Curta Dinheiro, né? O filme está atingindo dimensões que nem eu mesmo imaginava que a gente ia chegar tão longe assim. E quando eu assisto a trilha, assisto o filme, eu vejo que a trilha contribuiu bastante para o filme. O som do audiovisual, ele é importante tanto quanto a atuação dos atores, a composição da imagem, porque ele dá sentido àquilo que a gente está vendo. Tamo com sorte, homem! Mostra pra isso! Dinheiro! Isso merece a comemoração!
que o audiovisual ele é um processo que ele acontece quando a gente dá as mãos. Ele não é um processo 100% solitário, ele é um processo que acontece quando a gente dá as mãos, de fato. E quando eu falo sobre esse cinema que a gente faz. Os meus projetos dão certo porque é uma voz coletiva. O Na Minha Pele dá certo porque é uma voz que não é minha, porque é uma voz de escuta de um monte de gente ao longo de anos no espelho. O Medida Provisória não é uma voz que é minha. É uma voz coletiva das pessoas que estão ali falando. Isso é potencial. Que o audiovisual é uma potência, é uma ferramenta, mas que ele só é bem visto em mãos que estão ali há muito tempo. Em pessoas que estão fazendo audiovisual há muito tempo, porque elas já chegaram nesse lugar. A gente que está chegando agora tem que trilhar um caminho muito longo ainda para ser reconhecido. Mário foi uma figura fundamental, principalmente nessa parte de teatro. Eu acredito mesmo que ele tenha contribuído para formar uma geração. Mário Guzmão deu essa influência muito boa para Itabuna. Não só para Itabuna, para Borarema, para Ilhéus, para a região Grapiúna toda. Mas eu acho que ele fez muito mais. Eu acho que o que Mário fez, muito além do trabalho de produtor artístico, de diretor, de ator, ele fez um trabalho de cidadania. Comecei a fazer teatro com Mário Guzmão, no dia 8 de fevereiro de 1984, na Praça Pública, uma peça chamada Feira, de Maria de José Amário, teatro de rua. Então, assim, ser ator, fazer teatro, fazer cinema, né, nesse país é muito desafiador, mas sempre vale a pena, como diz o poeta, né, se a alma não é pequena.